Placa de vídeo barata, placa de vídeo para Full HD. Eu tenho certeza que você já esbarrou nessas duas placas enquanto você estava pesquisando. E sim, não tem placa de vídeo exatamente barata, mas são as menos caras. Eu vou dizer para vocês que essas são algumas das placas que realmente começam a compensar quando você está falando de montar um PC para jogar em Full HD. Mas a dúvida é, compensa você pagar um pouco mais e ir numa RX 7600 ou será que a RX 6600 já é o suficiente para você? A RX 7600 é uma placa de uma geração mais nova, a RX 6600 é uma geração anterior, mas as duas placas têm 8 GB e essa placa é meio pequenininha, né, essa 6600. Será que essa gigantesca RX 7600 é melhor? Qual que é a performance delas em jogos? Será que eu tenho alguma limitação por conta do PCI Express 4.0 X8? E se sua placa-mãe for PCI Express 3.0, como é que faz? Pois é, essa e outras dúvidas a gente vai responder aqui nesse comparativo que eu fiz com a RX 6600 e a RX 7600, duas das melhores custo-benefício do mercado. Qual será que vai ser a melhor escolha para você? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. E é exatamente o que parece, tá? A RX 7600 é a sucessora da RX 6600. A RX 6600 foi lançada na linha RDNA 2, aqui a gente tem uma RDNA 3, a RX 7000. As duas placas têm características muito parecidas, mas a RX 7600 é a sucessora. E falando em características parecidas, a gente costuma ver muito VRAM, né, para comprar. A gente comprava placa de vídeo por VRAM no passado e parece que a gente está fazendo isso no presente. Isso é porque as placas estão cada vez menos VRAM do que deveriam, principalmente para Full HD. As duas placas têm 8 GB, o que hoje é suficiente para a grande maioria dos jogos, mas claro que o ideal seria ter um pouquinho mais de VRAM. Do lado da série RX 7000 a gente tem uma alternativa que seria a RX 7600 XT. Inclusive a 7600 XT é mais ou menos uma 7600 com 16 GB de VRAM. A RX 7600 e a 6600 também tem uma característica em comum que pode deixar muita gente preocupada, que é a quantidade de lanes PCI Express 4.0. Então deixa eu explicar para vocês. As duas placas de vídeo têm PCI Express 4.0 X8, ou seja, 8 lanes na tecnologia PCI Express 4.0. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm uma quantidade de lanes menor e elas são para trabalhar numa PCI Express 4.0 que tem uma velocidade muito mais alta, são o dobro de velocidade, a largura de banda, a quantidade de informação que pode transitar nessa pista, né, nessas pistas PCI Express. O que acontece? PCI Express 4.0 X8 é a mesma largura de banda de PCI Express 3.0 X16, então seria mais do que suficiente, principalmente para placas de entrada. A gente não está falando aqui de uma RX 7900 XTX, a gente está falando de uma 7600 ou de uma 6600. Inclusive a 6600, ela já tinha sido lançada com 8 lanes. Aí, claro, fica preocupado, tá, mas era suficiente a quantidade de lanes, mas isso para quem tá em PCI Express 4.0. E se a sua placa-mãe for PCI Express 3.0? Bom, aí X8, ou seja, 8 lanes PCI Express 3.0 tem metade da largura de banda de PCI Express 4.0. Mas será que é suficiente? Eu posso dizer para vocês que é o suficiente e você pode ficar despreocupado. Você começa a se preocupar com PCI Express 4.0 X4, que é uma 6500 XT. Mas para as duas placas é tranquilo, inclusive já tivemos vários testes, o Adrenaline já testou, a gente já testou, o Tech Power Up já testou e a diferença é irrisória. Então você não vai nem perceber a diferença de performance de estar rodando em PCI Express 3.0 ou 4.0, nenhuma dessas duas placas, tá? É claro que se for uma placa de vídeo mais poderosa, tipo uma 4060 Ti, você vai acabar notando em alguns casos, mas nessas duas placas, pelos testes que foram feitos até hoje, você praticamente não nota a diferença. Então você pode instalar. E tenha em mente que o seu processador ter suporte a PCI Express 4.0 não quer dizer que a sua placa-mãe tenha, e vice-versa. Os dois precisam ter suporte para aí sim você ter PCI Express 4.0, mas nesse caso você não precisa se preocupar com nenhum dos dois, porque as duas placas vão conseguir rodar tranquilamente. Outro ponto importante para quem está montando um setup com orçamento apertado é a fonte, quanto você precisa investir em fonte. A 7600 ela consome um pouco mais do que a RX 6600 e a fonte sugerida é uma fonte um pouco superior. Então no caso, o sugerido para uma 6600 é uma fonte de uns 300 watts, enquanto que o sugerido para a RX 7600 é de 450 watts. Então, apesar de ter mais performance a 7600, ela também
também consome mais, então não foi exatamente uma evolução 1 para 1 com as placas da série RX 7000. Mas você não vai precisar se preocupar muito com fonte, porque 300 watts, vamos concordar, você vai acabar pegando uma fonte de uns 450, não tem fonte de 300 watts tão fácil assim, principalmente com o conector PCI Express 8 pinos. As duas usam conector PCI Express 8 pinos e é só um conector. Então uma fonte de 450 já vai ser suficiente para as duas placas de vídeo. Até um pouco menos, mas como eu disse, aí a parte de colocar adaptador aí eu já não recomendo. Tá pegando fogo, bicho! Em relação às especificações, as duas placas também são 128 bits, tem 64 hops, mas tem mais cores aqui na RX 7600 do que na 6600. Então sim, não é exatamente o mesmo chip, tá? É nave, é parecido e tal, mas param por aí as semelhanças. São chips diferentes de gerações diferentes. A 6600 é uma placa de uma geração anterior. Mas no fim, para você determinar qual você vai escolher, vai ser mesmo por conta da performance. E para os testes aqui, eu comparei as duas placas em vários jogos, utilizando aqui lançamentos, rodando os jogos em Full HD, que é onde você deve rodar, inclusive até com Ray Tracing. Sim, as duas placas têm capacidade para Ray Tracing, mas como você vai ver mais para frente, poder e querer rodar as coisas com Ray Tracing nessas placas, aí são duas coisas distintas. Para os testes aqui, a gente usou a nossa plataforma com o Ryzen 9 7950X e calma, eu sei que você tá... Nossa, que absurdo, quem é que vai combinar essas placas com Ryzen 9? Não é essa a questão é que para você testar a placa de vídeo, você não pode deixar nenhum gargalo do CPU, senão você está testando o CPU. Se o CPU for o limitador, não faz sentido nenhum testar. Inclusive, esse é um ponto para se lembrar lá na frente, quando a gente for concluir sobre os testes. Dito isso, a gente está com o Ryzen 9 7950X sendo refrigerado por um Aorus 360 Water Force. A gente também está com 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6000 megatransfers por segundo, um NVMe Kingston Fury Renegade de 2 TB, uma placa-mãe B650 Aorus Master e uma fonte V850 Gold V2. As placas de vídeo são a RX 7600 da Gigabyte e a RX 6600 da Sapphire. Como vocês podem notar, as duas placas têm projetos diferentes, uma é Triple Fan, outra é Dual Fan, e vocês vão ver o resultado disso no final, mas a gente não vai poder comparar diretamente porque são projetos diferentes, não é o mesmo projeto com as GPUs distintas. Então é só para vocês terem uma noção do que você vai ter de performance em relação a uma ou a outra. As especificações das duas placas são próximas às de referência, então mesmo que você compre uma placa de outra marca, um modelo um pouco diferente desse aqui, a performance deve ser basicamente a mesma, com algumas diferenças em relação ao nível de ruído das fãs. Mas em relação à performance final, você não deve ver diferença nenhuma. Então vamos dar uma olhada na performance. Nós testamos os jogos aqui em Full HD, que é a resolução para qual essas placas são realmente destinadas. Começando os testes por Alan Wake 2, que é um jogo pesado para qualquer placa de vídeo, até para uma 4090, e nós testamos aqui com o preset PlayStation 5 qualidade. Ele meio que imita ali o preset do que você teria de qualidade no PlayStation 5 se você não escolhesse o performance, mas sim qualidade. No PlayStation 5 tem essas duas opções. A gente optou por qualidade, porque nós estamos no PC, e esse preset, na verdade, ele foi criado pelo Digital Foundry, tá? Então você pode, inclusive, ir lá e replicar esse mesmo preset e entender por que eles escolheram cada configuração aqui. Aqui a RX 7600 ela fez uma média de 78 e mínima de 63, que é uma boa performance, né? Então a gente consegue ter uma média bem acima do 60 com mínimas acima do 60 também bem estável. A 6600 ela já sofre para chegar no 60. Ela faz média de 56 e mínima de 43. Então a gente tem uma diferença de 39% na média e 47% nas mínimas. Então a diferença nas mínimas é ainda maior do que na média. Então a gente tem um salto de performance bem interessante, principalmente para jogos AAA mais modernos como Alan Wake. E ligando o Ray Tracing aqui, utilizando o mesmo PlayStation 5 no modo qualidade, mas com Ray Tracing no mínimo, a 7600 já sai ali de 78 para 30 FPS, e as mínimas vão para 23. Então é uma experiência meio console, na casa dos 30 FPS, mas com mínimas de 23. Não diria que vai ser a melhor experiência. A 6600 então cai para 19 de média e 14 de mínima, então é bem ruim. O que dá para você fazer é ativar aqui, né, o FSR e dar uma salvada, mas assim, uma salvada é o que dá pra fazer, não vai ficar maravilhoso. Partindo agora para Avatar Frontiers of Pandora, aqui a gente testou no preset Ultra e a 7600 fez média de 42 e mínima de 36, então já é um jogo que é bem pesado até para 7600. Óbvio que o preset Ultra é muita coisa, você pode optar por presets mais baixos, mas aqui a gente quis ver mais a diferença de performance entre as duas placas. Eu não recomendo você rodar isso em nenhuma das duas, mas se você diminuir a qualidade de uma, você vai diminuir na outra e a diferença de performance deve ser mais ou menos a mesma. A 6600 aqui fez média de 32 e mínima de 27, então sempre teria uma experiência meio console, 30 FPS. A diferença de performance ficou na casa dos 31% aqui na média, 33% na mínima, né? Então tem um salto aí de uma geração para outra e essa é a diferença de performance entre elas. O que você pode fazer é ativar o FSR no modo qualidade, que é o que dá para recomendar para Full HD. A qualidade final não vai ser exatamente a nativa, mas você consegue dar uma melhorada e subir ele para casa dos 59 FPS com a 7600 e 48 de mínima, enquanto que na 6600 você fez uma média de 45 e mínima de 37. A gente praticamente voltou porque a gente tinha sem o Ray
Ray Tracing aqui, né, no Avatar, na verdade até um pouquinho melhor. A gente tava com 32 de média, foi para 45, então mesmo com Ray Tracing com FSR, mas de novo, FSR em Full HD. E a diferença também fica ali mais ou menos na casa dos 31%, 30% entre média e mínima em relação às duas placas. Partindo agora pro Plague Tale, no Plague Tale a gente rodou no preset Ultra. Pode ser muito para as duas placas, mas a 6600 conseguiu entregar uma média legal, 66 de média. As mínimas que não ficaram muito boas, na casa dos 52, então eu recomendo que você dê uma mexida ali no preset, talvez ir para um muito alto, alguma coisa assim, porque, por exemplo, na 6600 você ficou com uma média de 48 e mínima de 39. Dá para rodar, não é o fim do mundo, você vai conseguir ter um gameplay legal, mas se você procura ali os 60 FPS, você vai ter que diminuir a qualidade, ou senão na 7600 você consegue ali a média de 66. Só as mínimas tem alguns momentos de queda que não ficam tão legais assim. A diferença de performance ficou na casa dos 38% na média e 33% na mínima. Partindo agora pro Call of Duty Modern Warfare, esse aqui é um jogo que vai bem nas placas da AMD, e aqui vocês vão ter uma surpresa, acho que até agradável. A 7600 rodando com tudo no Ultra, que não é o que você vai fazer no competitivo, mas se você quiser rodar com tudo no Ultra, vai fazer média de 122 e mínima de 86. Então, para quem vai jogar ali na casa dos 120 Hz, você consegue rodar com tudo no Ultra. Já a 6600 ela fez média de 87 e mínima de 63. Não é exatamente o ideal, porque você tá muito perto dos 60 FPS na mínima, mas de novo, a gente tá rodando no Ultra, então as duas placas conseguem uma performance legal se você diminuir a qualidade, se você for jogar mais competitivo, ou se você quiser mais qualidade, você consegue equilibrar bem aqui. A 7600 tem uma performance bem melhor. A gente tá falando aqui de 40% na média e 37% nas mínimas. Esse jogo também tem a opção do FSR, você pode ativar o FSR se a qualidade final não for o que importa para você. A experiência não vai ser muito boa mesmo sendo competitivo, né? Porque pode atrapalhar alguns artefatos ali e tal. A 7600 faz média de 140 e mínima de 106, e a 6600 é que dá um salto legal, ela vai para média de 121 e mínima de 95. Então a gente sai ali dos 87 para ir para os 120, e as mínimas vão lá para casa dos 95. Se você ativar ali o FSR, você vai ter uma diferença de 16%, né, na média e 12% na mínima. Então aproxima bastante o FSR na 6600, ou seja, em resoluções mais baixas ela consegue se sair melhor. Partindo agora para Cyberpunk 2077, a gente rodou no preset Ultra em Full HD. Você fala, meu Deus, impossível essas placas rodarem. Surpreenda-se, a 7600 fez média de 82 e mínima de 69. Lembrando que é só o preset Ultra, sem Ray Tracing. A 6600 ainda assim conseguiu fazer média de 57 e mínima de 49. É quase os 60 sonhados, mas as mínimas ficam ali na casa dos 50. Não é o cenário ideal. Se você quiser rodar com tudo no Ultra, com bastante folga, é a 7600. A 6600 ela consegue entregar uma boa experiência, não no Ultra, mas existe vida além do Ultra, né? É claro que se você diminuir a qualidade, a 7600 também vai fazer mais FPS. A diferença aqui ficou na casa dos 44% na média, 41% na mínima, e a gente ainda testou com Ray Tracing. E aqui vocês vão entender o porquê que eu falei que Ray Tracing não é exatamente o forte dessas placas. Aqui a gente saiu ali, por exemplo, a 7600, média de 82, mínima de 69, foi para uma média de 22 e mínima de 18, ou seja, não dá. Não vai rolar. Tá bom, eu não vou aguentar mais. É um hit de performance muito alto, você perde muita performance. Existe qualidade visual colocando Ray Tracing, não é só placebo, principalmente nesse jogo, mas a gente não tá falando nem de Path Tracing, a gente tá falando de Ray Tracing. Existe um nível além do Ray Tracing, e essa placa não consegue fazer nenhum nível, então não dá. Dá pra você colocar alguns efeitos no mínimo ali do Ray Tracing, mas sinceramente, acho que nem vale a pena. A 6600 então nem se fala, né? Média de 15 e mínima de 22. É claro que a diferença de performance ficou ali na casa dos 47% na média e 50% na mínima. Ainda é muita coisa, mas é que é ruim nas duas, então não faz muita diferença. Você pode tentar uma alternativa utilizando o FSR, e aqui a gente tá falando do FSR qualidade com Ray Tracing no Ultra. Você pode colocar o Ray Tracing em qualidades menores, ativar só alguns efeitos e ter uma performance na casa dos 60 FPS aqui. Não vai ser a melhor do mundo, mas dá. Mas de novo, para quem procura Ray Tracing mesmo, não é, essas placas não são recomendadas. É para você ter meio que uma amostra do que é Ray Tracing. Média de 40 e mínima de 33 com FSR no modo qualidade, e a 6600 média de 29 e mínima de 25. Você pode apelar para outras qualidades do FSR e tal, mas assim, as duas placas definitivamente não são as melhores opções para isso, mas aqui a diferença de performance ficou, de novo, na casa dos 38% ali na média e 32% na mínima. Então a 7600 você sai bem melhor aqui. Outro jogo um pouco mais novo, Horizon Forbidden West. Aqui a gente tem a 7600 rodando com tudo no Very High, com média de 69. Nice. E mínima de 59. Então a gente tem uma média e uma mínima legal aqui. Tipo, a mínima tá ali na casa dos 60, mesmo com as quedas e tal. E 69 de média, bem legal. A 6600 ela até consegue rodar perto dos 60, mas é 54 FPS de média e 45 de mínima. Então, para essa placa você teria que diminuir a qualidade, enquanto que na 7600 você consegue rodar com tudo no Very High. A diferença de performance ficou na casa dos 28% na média e 31% na mínima. De novo, as mínimas, né, melhores do que as médias. Pelo menos o avanço, né, que teve de uma geração para outra, parece que as mínimas ficou até mais estável, né? Uma evolução do RDNA 3 pro RDNA 2. Esse jogo também tem a opção do FSR, e aqui, assim, é curioso, porque na 7600 faz uma diferença, vai de 69 para 71, cai as mínimas, enquanto que na 6600 praticamente não faz diferença nenhuma. Então é meio bugado o FSR aqui, né? Encontrou alguma limitação, alguma zoeira aqui no FSR qualidade.
fez muita diferença na performance. Então, eu preferi trazer para vocês, como tá o jogo no estado que tá agora. Mas, em tese, você deve ter um pouquinho de ganho de performance nas duas placas quando ele estiver funcionando direito. O que esse jogo também tem é o FSR 3.0, que funciona nas duas placas. O FSR 3.0, ele é meio que uma alternativa ao DLSS 3.0, é uma geração de frames, é um frame generation da AMD. O que ele faz é justamente isso, ele insere frames que são criados com informações de um frame anterior e de um frame posterior que estão sendo criados, eles pegam essas informações e criam um frame para pôr no meio. Isso aumenta a quantidade de frames por segundo, afinal você está inserindo um frame no meio. Só que esse frame ele não corresponde a nenhum comando que você está executando. Então, se você apertou para ir para frente no teclado, esse frame ele não é nem para frente nem para trás, ele é uma construção do que você está fazendo ali naquele momento. Então, ele é só para dar mais fluidez, para parecer que está rodando a um FPS mais alto, mas esse FPS aqui não é um FPS total que corresponde, nem todos eles correspondem a comandos que você está executando. Só para você entender o que é um FPS quando gerado por upscaling, que é um frame real, a única coisa que a resolução está mais baixa, e um frame quando você está fazendo ele por geração, que é através de algoritmo, como é o caso aqui da AMD. Aqui, com a FSR 3.0, a gente vai para uma média de 124 e mínima de 103, enquanto que com a 6600 a gente vai para uma média de 101 e mínima de 84. A diferença de performance não é tão grande com o Frame Generation, 23% nas médias e nas mínimas. Agora um GTA do faroeste que também se nega a morrer nos testes, o Red Dead Redemption. Aqui com o preset do Hardware Unboxed, que também é um preset equilibrado aí para você ter uma boa qualidade e uma boa performance, principalmente em placas como essas, né, placas mais de entrada. Aqui a 7600 fez média de 121 e mínima de 76, e a 6600 fez média de 94 e mínima de 72. Aqui é curioso porque a diferença nas mínimas não foi tão grande, foi só 6%, enquanto que nas médias foi de 29%. Então, alguma coisa acontece em relação à estabilidade nesse jogo com a RX 7600. Eu já vi isso com algumas outras placas em relação a uma geração ou outra, tipo a 4060 para a 3060, enfim, algumas bizarrices que acontecem aqui. As duas têm uma boa performance, mas obviamente 30% a mais performance, pelo menos na média aqui na 7600. Spider-Man Remastered, rodando com tudo no Very High, a 7600 fez média de 119 e mínima de 78, e a 6600 média de 93 e mínima de 63. Interessante que a performance na 6600 já é suficiente para você conseguir rodar bem esse jogo e com um preset no Very High, mas a diferença de performance continua ali na média, na casa dos 28% na média e 24% nas mínimas, a média da média, né? Ficou bem. Mas o Spider-Man ele também tem o Ray Tracing, a gente colocou aqui com o Ray Tracing para rodar em Full HD, com o preset Very High, e a 7600 fez média de 47 e mínima de 36. O Ray Tracing no Spider-Man nem é tão pesado assim, mas já teve um hit pesado na 7600, e na 6600 então foi para média de 37 mínima de 26. Então a diferença aqui na mínima ficou bem maior, né? Tipo 38% de diferença da 7600 para 6600 e 27% na média. Então caiu bastante as mínimas aqui na 6600 ligando. E a performance para as duas é bem ruim. Você vai precisar apelar para o FSR. E aqui a gente tem o FSR rodando no modo qualidade para Full HD. Ainda assim, tipo, esse é um dos jogos que você não ganha muita performance com FSR. Tipo, foi praticamente a mesma performance, 3 FPS na média e quase nada na mínima. A gente foi ali para casa dos 50 FPS, mínimo de 39, média de 44 e mínimo de 34 na 6600. Então é mais um jogo onde o FSR parece que não faz muita diferença. Partindo agora para o aclamado Starfield. Aqui a 7600 faz média de 51 e mínima de 43, enquanto que a 6600 faz média de 36 e mínima de 30. Então no Ultra não dá para nenhuma das placas rodarem a 60 FPS. A diferença é que mesmo que você vá travar a 30 FPS, a 6600 deve ter alguns momentos de um pouquinho de queda. Aqui é a mínima 1%, mas a mínima 0,1% vai ser um pouco inferior. Já a 7600 vai ter um pouco mais de estabilidade, mas vai ser bem difícil você perceber. Se você está pensando em travar nos 30 FPS, as duas vão ter experiência igual. Se você está pensando em travar nos 45 FPS, a 7600 vai ter uma performance melhor. A 7600 tem 42% mais performance na média e 43% a mais na mínima. O que dá para fazer para dar uma melhorada é ligar o FSR. A gente ligou o FSR no modo qualidade aqui, ainda rodando no Ultra. A 7600 fez média de 57 e a 6600 fez média de 39. As mínimas ficam ali em 45 para 7600 e 31 para 6600. Melhora um pouco, mas não é exatamente uma melhora expressiva. É o suficiente para você ganhar um mínimo de dignidade. É bem mínimo mesmo. No FSR aqui não faz muito efeito. Em alguns jogos o FSR não consegue ganhar muita performance, mesmo que ele esteja, em tese, né, renderizando numa qualidade menor. Ele tá, mas mesmo assim existe um trabalho de algoritmo e parece que ele não faz muito efeito. A diferença aqui ficou ali na casa dos 33% na média e 29% na mínima. Partindo agora para The Last of Us, mais um port aí dos consoles. Aqui a 7600 consegue entregar média de 64 e mínima de 56, e a 6600 faz média de 48 e mínima de 41.
Lembrando que a gente está rodando no PS7 Ultra, esse é um jogo que usa bastante VRAM, algumas placas já começam a sofrer, principalmente placas de 8 GB. Eles deram uma mexida no jogo, mas ainda assim não é perfeito. No Ultra pode ser pesado para as duas placas, e se você vê que está tendo uma performance bem ruim, você pode simplesmente diminuir o preset. Mas em tese, a diferença de performance das duas deve ficar mais ou menos na mesma casa, que foi ali nos 33% na média, 37% na mínima a favor da 7600. Em The Last of Us, em 1080p com FSR no modo qualidade, o FSR que recebeu uma atualização aí no jogo, aqui a gente tem a 7600 fazendo uma média de 88 e mínima de 75, e a 6600 fazendo média de 64 e mínima de 53. Então deu uma diferença ali de 38% na performance, na média, e 42% na mínima. Um salto bem considerável, né? Se a gente levar em conta uma diferença de geração, né? Já que é uma sucessora direta. E em tese não deveria ter uma diferença tão grande por conta do FSR, não tem uma tecnologia mais avançada para FSR, mas a gente tem ali uma GPU mais poderosa e isso faz diferença, né? Já que você está rodando numa resolução mais baixa nativamente e fazendo ali um upscaling através de algoritmo. Em relação à temperatura, a 7600 teve um pico máximo de 58 graus ali, rodando Cyberpunk com tudo no Ultra e tal, enquanto que a 6600 ela teve um pico de 72 graus. Então são duas placas que trabalham de formas diferentes, essa tem 3 fãs, essa tem 2, então não é exatamente isso que está em questão. As duas placas conseguem trabalhar dentro do limite, sem problema nenhum, sem thermal throttling, sem nada. Isso em números dá 19%, né, em relação a uma placa ou outra, então você pode encontrar essa diferença de temperatura de uma para outra. Isso é basicamente só para dizer como uma GPU funciona, ou como a outra funciona, ou como um modelo de placa funciona ou não, porque as duas conseguem trabalhar com o máximo de performance, então você não deve se preocupar com, meu Deus, a GPU é muito quente. Não, é só como ela trabalha para refrigerar. Ela entregando o clock máximo não importa, na verdade, o fim, né, ou seja, qual a temperatura que ela está trabalhando, desde que ela esteja dentro do limite de operação. Em relação a consumo, a 7600 aqui, o sistema como um todo, tá? Eu falei para vocês do requisito de fonte de ser uma 300, outra 450. O nosso sistema como um todo, lembrando que a gente tá com 7950X, o que não é exatamente normal. A 7600 ela teve um pico de 380 watts, enquanto que a 6600 teve um pico de 305. Ou seja, tá mais ou menos dentro do recomendado, e isso para um cenário que já é exagerado. Ninguém vai fazer essa combinação com 7950X. Se você tiver com um processador com TDP mais baixo, a recomendação de fonte tá dentro dos conformes. O ideal seria uma fonte de uns 500 watts ali para 7600 para ter uma folguinha, de uns 450, 500 para 6600. Eu acho que acaba compensando o investimento, e a diferença de consumo tá ali na casa dos 25%, apesar de que na performance não é isso que a gente vê. A média dos jogos aqui que a gente testou, a 7600, ela ficou 33% acima, né, na média, e 32% nas mínimas. Essa foi a evolução de uma 6600 para uma 7600. Uma evolução respeitável, 33%, 32%. Em relação a FPS não se reflete muita coisa, deu coisa de 20 FPS na média aqui, e mais ou menos uns 15, 20 na mínima, né? Mas isso é a média, porque tem alguns jogos que dá mais, alguns jogos dá menos, alguns jogos a distância é maior, outros a menor, então é por isso que a gente mostra para você decidir se naquele jogo especificamente que você joga faz diferença. Essa média aqui global, ela não mostra especificamente os cenários que a gente apresentou. Muita gente não vai rodar todos esses jogos, aliás, tem gente que não vai jogar nenhum desses jogos, mas é para você ter uma ideia geral da diferença de performance entre elas. E vocês viram que apesar de ser aqui 33% superior, ela só consome 25% a mais. Então, óbvio, ela aumentou a performance, mas aumentou a eficiência também. Não é 1 para 1, mas ela consome relativamente menos ao que ela entrega. Mas e aí, compensa eu ir de 7600 ou eu vou de 6600? Bom, eu fiz aqui uma pesquisa rápida, vai depender muito de quando você está comprando isso, mas no momento que eu fiz aqui o comparativo, a diferença de preço entre elas era mais ou menos 33% a 34%. O que significa que, independente de você estar comprando uma 7600 ou uma 6600, você vai estar pagando a mesma coisa pelo FPS que você recebe. Porque se você tem uma diferença de 33%, 34% de performance, se você paga 33%, 34% a mais, você só vai estar comprando mais performance. Não é como se você comprasse uma 7600 e falar, caramba, que excelente negócio que eu estou fazendo. Para isso, a diferença de preço teria que estar menor. Quando ela está igual, você está pagando a mesma coisa pelas duas placas. É claro que existem promoções, essa placa ela costuma ficar bem barata, a 6600 em tese ela já deveria ter saído de linha, mas ela continua sobrevivendo e ela vai continuar sobrevivendo por muito tempo, até no mercado de usados vai começar a aparecer, já teve a RX 6600M, que é quase a mesma performance, enfim. A 6600 ela continua resistindo. A 7600 ela tende a cair de preço. E é importante isso, porque quando você for comprar, você precisa levar isso em consideração. A diferença de performance para a diferença de preço. Por exemplo, se a 7600 está custando 25% mais, compensa, porque ela tem 35% mais performance. Se ela está custando 30% mais, ainda compensa. Mas, de novo, isso também entra numa questão de orçamento. Não adianta você se apertar muito sabendo que você vai, sei lá, ficar devendo mais, se apertando em dívidas para comprar uma placa que vai ter um pouco mais de performance. Você pode julgar com os testes que a gente fez se é necessário você ter essa performance a mais ou se você consegue sobreviver com uma 6600 diminuindo um pouco a qualidade gráfica. Não vai ser a mesma coisa, mas eu diria que também é possível. Um excelente custo-benefício, a 6600, e a 7600 está se tornando um bom custo
custo-benefício, ela já chegou a custar bem mais barato e dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, ela pode ser um melhor custo-benefício. As duas conseguem sobreviver bem mesmo com os 8 GB, isso obviamente com o tempo vai mudar, né? Os 8 GB vão acabar sendo cada vez menos, mas não adianta nada você ter também 16 GB como tem a 7600 XT e a GPU não conseguir tancar nada de performance. São duas placas ainda capazes, Ray Tracing esquece, FSR tem melhorado, mas ainda tem os seus problemas, principalmente para Full HD, e sim, essas placas são mais para Full HD. Eu falei para vocês lá no começo em relação ao processador, então presta bastante atenção. É mais importante você saber qual processador você está usando, porque se o seu processador não consegue empurrar uma 7600, não adianta nada você investir mais. Ah, eu tenho um i3 quad-core. Às vezes ele pode empurrar bem em alguns jogos, em outros nem tanto, tem um gargalo. Então também é importante saber qual processador você tem, para saber se o gargalo não vai ser o processador antes mesmo de você conseguir extrair a performance de uma 7600. Então às vezes a 6600 acaba sendo uma boa opção. Essa inclusive é a placa que eu recomendo para quem está começando no Full HD agora. Tem a 3050 que normalmente não compensa, a 6600 tem uma performance bem melhor. Inclusive tem comparativos delas com a RTX 3060. Dá uma olhada lá no vídeo, inclusive vai estar em algum lugar por aqui. E aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E aproveita e deixa os comentários dizendo aí por que vocês escolheram a placa que vocês escolheram. Você escolheu uma 7600, uma 6600 ou uma 3060? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.